Salve galera! O tema do vídeo de hoje é Estratégia Socialista e Revolução Brasileira. Antes de começar propriamente o tema do vídeo de hoje, como sempre, quero agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar essa trincheira na batalha das ideias. Note, eu participo de um partido, o PCB, que defende a Revolução Socialista no Brasil, que defende a construção do poder popular, que defende uma estratégia revolucionária. E quando eu decidi militar no PCB, os motivos que me fizeram militar num partido político e especificamente no PCB, eu já expliquei num vídeo que está aparecendo aqui na tela, porque eu decidi militar num partido político. Eu fui pro PCB porque eu queria um partido que defendesse uma estratégia revolucionária. E é muito comum as pessoas falarem que isso é utópico, que a revolução não está na boca, na ordem do dia, ou então certo desaforo, e até um pouco de burrice também. Falar assim, você defende a revolução? Cadê? Por que não pega em armas? Cadê as armas? Sabe? Confundem revolução com Counter-Strike, com algum jogo de videogame aí. Qual é o nome do jogo de videogame da moda dos jovens? Free Fire, eles confundem revolução com Free Fire. E aí, não é isso, Absolutamente nada disso. Não vai dar, evidentemente, nesse vídeo para resumir o debate sobre a estratégia revolucionária no Brasil de várias organizações, nem para resumir fundamentalmente o debate sobre a estratégia revolucionária do PCB, o meu partido político. Só que eu vou colocar alguns pontos que eu considero fundamentais, mas lembrando, isso não é uma abordagem completa do tema. É apenas uma pontuação de aspectos importantes da política revolucionária. Primeiro, a revolução não é uma espécie de festa, um encontro, uma transa casual. A revolução é um processo de construção política. Existe uma processualidade histórica na revolução. A revolução ela surge na ordem do dia quando existem revolucionários e revolucionárias, organizações políticas que lutam para criar as condições revolucionárias. Então, por exemplo, quando a gente estuda a Revolução Russa de 1917, parece que é um negócio assim, aí as mulheres estavam lá, fizeram um protesto em fevereiro, março, ninguém esperava, e o czar caiu, e aí os bolcheviques aproveitaram a situação. Veja, não foi por aí, Antes do czarismo cair na Rússia, na Revolução de Fevereiro, você teve todo um processo de anos de disputa, de construção por um sindicalismo revolucionário. Você teve todo um processo de propaganda de décadas para a difusão do marxismo e da consciência radical na classe trabalhadora. Você teve a experiência da Revolução de 1905, chamado Ensaio Geral, a experiência de formação dos soviets, o processo de luta pela criação de organizações revolucionárias. Porque pense o seguinte, o czarismo caiu em 1917 porque você tinha um acúmulo de contradições potencializados pela luta da classe trabalhadora, que essas lutas foram produtos da organização e da atuação de organizações revolucionárias. Aliado a isso, essa ideia de imaginar, aí o czar caiu, o governo Kerensky era meio fraco, e os revolucionários foram lá, os bolcheviques, e tomaram o poder. É uma leitura falsa também, porque note, desde o que fazer do Lenin, lá no começo ali do século XX, o Lenin e os bolcheviques passaram quase que 20 anos seguidos lutando para construir um partido revolucionário que tivesse condições de, no momento de crise geral do sistema capitalista, atuar como um operador político. Então veja, não é que o poder estava vago, pipocando, como se fosse uma bola na frente do gol, os bolcheviques foram lá e chutaram. Não, houve todo um processo de quase 2 décadas de construção de um partido revolucionário. E veja, a construção de um partido revolucionário se faz numa época não revolucionária. Inclusive, no caso específico dos bolcheviques, numa época contra-revolucionária. Aí alguém pode falar assim, Jones, mas isso não é bem assim não, porque na Revolução Cubana foram lá 11 barbudos que derrubaram a ditadura e criaram o socialismo. Falso. É uma narrativa histórica, uma compreensão histórica da Revolução Cubana equivocada, simplista. Infelizmente, ainda não está traduzido em português o livro da grande Vânia Bambirra sobre a Revolução Russa, que está aparecendo aqui. Mas a Vânia Bambirra mostra de maneira satisfatória que pensar a Revolução Cubana
como um processo em que 11 barbudos no meio da mata foram ganhando batalha até tomarem o poder é um equívoco. A Revolução Cubana não foi assim. Toda revolução ela é uma processualidade histórica que só foi possível porque revolucionários e revolucionárias se dedicaram numa época contra-revolucionária a construir um instrumento com capacidade de operar uma revolução política, ou no caso do Brasil, instrumentos políticos, partidos, organizações, movimentos populares. Então essa é a primeira coisa. Veja, a revolução é uma construção, a revolução não é uma dádiva de Deus, a revolução não é um acontecimento, a revolução não é um encontro, a revolução não é um show que você no dia, aí você começa a pensar nela. Se você quer ver uma revolução em algum momento na história brasileira, você precisa começar a construir as condições para essa revolução agora. A segunda coisa importante é que pensar uma revolução no Brasil, uma revolução brasileira, parte do pressuposto de uma análise do que é o capitalismo brasileiro, do que é o capitalismo brasileiro hoje e sua história, a história do desenvolvimento do capitalismo no Brasil. Eu não vou poder, evidentemente, esgotar ou fazer uma análise aprofundada do debate sobre o desenvolvimento capitalista em nosso país. Diria, de maneira tópica e bem rápida, o seguinte: até mais ou menos os anos 70, 80, grande parte das organizações de esquerda brasileira compreendiam que o Brasil não era ainda um país plenamente capitalista. Muitos falavam em país semi-feudal ou semi-colonial, outros falavam em dualismo estrutural, em que o Brasil era um país dividido entre uma estrutura moderna, urbana, industrial, e uma estrutura arcaica, rural, latifundiária. Outros falavam de vários outros temas, em um capitalismo atrasado, em um semicapitalismo, em um protocapitalismo, mas era uma espécie de consenso geral, com várias discordâncias, né, evidentemente, mas eram exceções, de que o Brasil não era um país plenamente capitalista. Por não ser plenamente capitalista, a contradição central não era entre classe trabalhadora e burguesia, capital-trabalho. O problema central do Brasil era nação versus imperialismo, porque se pensava mais ou menos o seguinte: olha, a gente não é plenamente capitalista, a gente não tem um capitalismo desenvolvido, porque aqui existe uma aliança entre os latifundiários, feudais ou semifeudais, com o imperialismo, com setores da burguesia interna, especialmente ligado à área do comércio, para impedir o desenvolvimento econômico do país, sufocar a indústria nacional, para fazer da economia brasileira dependente permanentemente da compra dos produtos industriais do imperialismo, dependente economicamente, financeiramente, tecnologicamente. Logo, a gente precisa fazer uma revolução nacional contra o latifúndio, os senhores feudais, e contra o imperialismo, mas ainda não socialista. A primeira etapa da revolução seria de emancipação nacional. A segunda etapa, mais para frente, que seria socialista. Estava equivocado e hoje, fundamentalmente, é mais equivocado ainda. O Brasil é um país plenamente capitalista. Os setores fundamentais da economia brasileira são capitalistas, inclusive o próprio latifúndio é capitalista. O Estado burguês, a superestrutura política, o Estado, o direito, a ideologia, as instituições são plenamente burguesas. Aqui existe no Brasil um modo de dominação e de reprodução da vida burguês. Ah, Jones, mas o Brasil é um país atrasado, o país tem pouca indústria, está se industrializando, a gente vive de produzir minério de ferro, soja, carne de vaca, só 10% do PIB é PIB industrial, vem da indústria. Ok, meu amigo, tudo isso está correto, mas nem todo capitalismo é um capitalismo altamente industrializado. Nem todo capitalismo é o capitalismo estadunidense ou sul-coreano. Nós somos um país de capitalismo dependente e a forma de ser do capitalismo dependente convive e pressupõe com uma baixa complexidade produtiva, um baixo domínio técnico-científico, um papel subordinado na divisão internacional do trabalho e por aí vai. E isso não vai ser resolvido com mais capitalismo. Isso só vai ser resolvido rompendo as relações capitalistas dependentes. Se o Brasil é plenamente capitalista, isso significa que a aliança de classes para uma revolução passa por a exclusão de qualquer setor burguês.
porque todos os setores da burguesia, não importa se é a burguesia, inclusive industrial, que tem gente que fala que defende aliança com quem produz e com quem trabalha, né? Quem produz e trabalha é a mesma classe, a classe trabalhadora, mas eles acham que são os industriais e a classe trabalhadora. Veja, a indústria, o comércio, o banco, as construtoras, as empreiteiras, o capital internacional, todos eles defendem essas relações de produção capitalista. Então, se o Brasil é plenamente capitalista, ainda que o capitalismo dependente, que é diferente, isso é uma forma de desenvolvimento e reprodução do capitalismo central, maiores dúvidas, leiam o livro do Rui Mauro Marini sobre desenvolvimento e revolução. Isso significa que aqui a política da classe trabalhadora deve ser necessariamente uma política antiburguesa. E que o arco de aliança de classes deve ser tentar juntar os explorados da cidade, do campo, a classe trabalhadora, suas diversas frações, né, setores das camadas médias da intelectualidade contra a burguesia, suas diversas expressões, e contra setores das classes médias altas endinheiradas, ainda que com essas possa haver algum acordo tático, alguma aliança em frente em alguns momentos. Falar que o caminho é antiburguês significa pensar necessariamente numa revolução como uma ruptura com a ordem institucional burguesa, ou seja, uma revolução que pressupõe a tomada do poder, uma revolução de tipo leninista clássica que visa criar uma dualidade de poderes para que o poder popular, o poder proletário, derrube o poder burguês. Isso pressupõe uma série de coisas. Isso pressupõe uma organização que tem a capacidade, como diria Lenin, de fazer trabalho legal e ilegal. Isso pressupõe uma organização que tem um nível de disciplina interna, que consiga se transformar em um braço militar da classe trabalhadora no momento de acirramento da luta de classes, e várias outras coisas que eu não vou falar no governo Bolsonaro, né? Eu não vou falar isso no vídeo, que é pro general Heleno ver essa porra e mandar o GSI em cima de mim. Por menos que isso, por uma piada do Boulos, a APF tá incomodando o cara, porra. Então, mas note, falar que o caminho da revolução é um caminho socialista porque o país é plenamente capitalista, portanto a política aqui deve ser antiburguesa, pressupõe uma série de consequências organizativas e que, de maneira geral, estão explicitadas pelo Lenin no seu livro Esquerdismo, Doença Infantil do Comunismo, e pressupõe também uma política, por exemplo, a nível eleitoral, em que a gente vai ter como prioridade fortalecer a classe trabalhadora e ter aliança fundamentalmente com os partidos de esquerda e não com os partidos da burguesia. O que não significa negar, por princípio, todo e qualquer possível compromisso, aliança. É possível. Veja, o problema não é esse. O problema é fazer da prioridade da sua política de alianças, da sua política cotidiana, aliança, acordos com a burguesia. E não um eventual acordo esporádico dentro de uma luta específica e bem particular. O quarto e último elemento é que, se eu estou pressupondo que a revolução é uma processualidade histórica que é construída, que a revolução no Brasil é uma revolução socialista, porque o capitalismo aqui, embora dependente, é plenamente desenvolvido e as tarefas burguesas já foram cumpridas e a burguesia não tem mais nada que dar em termos de emancipação e, consequentemente, o fato da revolução ser socialista pressupõe a ruptura da ordem, a criação do poder popular, o que traz uma série de consequências táticas organizativas, e supõe como um quarto elemento fazer política cotidianamente, buscando educar a classe trabalhadora, elevar o seu nível de consciência em termos de compreensão geral do marxismo e de criação de uma independência de classes, independência política, independência financeira, independência organizativa. Eu já falei várias vezes disso, vou até linkar alguns vídeos em que eu já tratei disso, mas fundamentalmente, veja, se você quer construir uma revolução, você não pode, por exemplo, ficar difundindo na classe trabalhadora palavras de ordem sobre democracia abstrata. Nós defendemos a democracia, sem maiores considerações. Outro dia desse, por exemplo, eu dei uma entrevista sobre como é ser comunista no Brasil, né? E aí foi eu, várias outras pessoas e uma galera do PCdoB. E a fala das candidaturas das figuras do PCdoB, como a Jandira Fegali, foi assim: o Brasil tem liberdades individuais, eu não defendo modelos autoritários. Então a Jandira repete um discurso liberal.
um autoritarismo como antagônico à democracia. O Brasil não é autoritário porque tem liberdades, logo é uma democracia. Então o debate sobre democracia burguesa, democracia proletária, conteúdo de classe do Estado, a dimensão material e concreta do que é liberdade, na hora de pensar liberdade, nada disso está dentro da fala da Jandira. Essa fala é uma fala deseducadora. Aí alguém pode pensar assim, Júnior, mas nas alianças eleitorais que seu partido faz, seus aliados também fazem falas deseducadoras. Fazem. Então, se por uma força social, política, que consequentemente é eleitoral menor, é justificável e possível fazer uma aliança com uma força que tem um discurso mais pequeno burguês, é injustificável que um partido comunista faça esse discurso diretamente pequeno burguês. Compreende? Um partido comunista ou qualquer tipo de organização revolucionária. Então, quem visa a revolução, sem esquerdismo, isso é importante, porque fazer como certas organizações maoístas ou certas organizações trotskistas, morenistas, que ficam falando de revolução, ditadura do proletariado, à torta e à direita, como se a revolução tivesse todo dia na boca, também não ajuda a nada. O que a gente precisa fazer em todas as atuações cotidianas, buscar elevar o nível de consciência da classe, fazer com que as pessoas da classe trabalhadora tenham uma percepção cada vez mais profunda, cada vez mais acurada dos problemas, que o marxismo seja cada vez mais lido, dominado, socializado, que tenhamos cada vez mais espaços de formação política, de debate, palavras de ordem, discursos, materiais, livros, panfletos, intervenções em assembleias e por aí vai, em que a cultura política da classe trabalhadora tenda à radicalidade e ao marxismo. E isso também é construído. Isso não vem do céu. Inclusive é parte do meu trabalho aqui, né, no YouTube, falando de marxismo com vocês toda semana. Então esses 4 elementos conformam parte de uma estratégia revolucionária, de pensar e lutar para construir a Revolução Brasileira. E eu reforço, veja, a revolução é utópica porque é muito difícil, porque a burguesia é muito poderosa. Sim, a burguesia é muito poderosa, mas vem cá, me diga uma coisa. Quer dizer que a revolução é utópica, mas acreditar que o Brasil vai conseguir se transformar num país digno com essa burguesia no poder não é utópico, não? Como é que é isso? Não, mas se o povo votar no projeto, a burguesia vai aceitar. É mesmo, é? Na América Latina, você acredita nisso? Na América Latina, do golpe contra o Jango, do golpe contra Allende, do golpe como Jacobo Arbenz, você acredita nisso? Não, mas porque o povo vai eleger o Projeto Nacional de Desenvolvimento, aí a burguesia vai aceitar. Não vai não. Não vai, sabe? Maiores dúvidas, leiam o livro Balas de Washington, do Vijay Prachar. Então esses são os elementos fundamentais de pensar uma estratégia revolucionária e por que, reforçando, eu defendo que o único caminho, a única saída para o Brasil ser um país digno e para a gente conseguir resolver os problemas fundamentais do povo trabalhador é uma revolução socialista, é a construção do poder popular. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, ouvir o Revolushow, conferir os cursos da classe esquerda. Qualquer dúvida, chama lá no Instagram, compartilhe esse vídeo, por favor. Beijos e até a próxima.